Olá, pessoal. Boa noite. Por favor, se alguém puder aí confirmar. Se alguém puder aí confirmar que começou a transmissão, eu agradeço. Boa noite. Tá saindo? Tá funcionando? Boa noite, pessoal. Vou esperar alguém me confirmar aqui que tá rolando, tá? Olá, olá. Estão recebendo aí a transmissão? Olá, boa noite. Tá? Foi? Áudio e vídeo ok. Valeu, Tadeu. Boa noite, pessoal. É com um prazer enorme, incomensurável, que eu dou as boas-vindas a vocês aqui para a quinta edição do NeuroTalks. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Andrei Maier, eu sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina e o NeuroTalks é um dos projetos de divulgação científica que eu tenho, tá? A proposta do NeuroTalks, para quem não conhece ainda, é trazer palestras, uma conversa, né, com neurocientistas nacionais e internacionais. Então a ideia é trazer os neurocientistas aqui para dar uma apresentação breve, né, de em torno de uns 20 minutinhos, com uma linguagem acessível para que todo mundo possa acompanhar. E aí a gente segue numa discussão, num bate-papo, com um clima informal e relax. Então essa é a proposta do NeuroTalks, né? Eu tenho outros projetos de divulgação científica, para quem não conhece. Um deles é o que eu faço aqui, ó, na minha conta no Instagram, publico lá uma série de textos e algumas outras coisas. Então, quem quiser conhecer, dá uma olhada lá, tem bastante material também. E tenho também as apresentações em seminário do meu laboratório, que eu chamo de Semineuro, né? Que acontece às terças-feiras, meio-dia. Então, sou eu e os meus alunos de pós-graduação e iniciação científica. A gente, toda semana a gente se encontra para debater sobre algum artigo científico de temas variados, né? A gente fala de motivação, de música, de movimento, enfim, de uma série de temas dentro da neurociência. Quem quiser participar do Semineuro, só se ligar aí, terça-feira, meio-dia. E eu queria também, nessa edição, começar a fazer um pedido. Especialistas do YouTube me sugeriram fazer isso. Então, você que quer ir apoiar o projeto de divulgação científica que eu estou fazendo, como qualquer um outro, vou pedir para vocês curtirem os vídeos, todos os vídeos que vocês assistirem, inclusive essa transmissão, para vocês curtirem, comentarem bastante, compartilharem, porque isso ajuda o canal a crescer. Felizmente, o meu canal aqui, A Culpa é do Cérebro, está quase chegando em 1.000 inscritos, então está tendo um desempenho bem bacana, e isso acontece graças à ajuda de vocês. Quanto mais vocês interagirem comigo aqui com o canal, mais o algoritmo do YouTube vai entender que ele é interessante para as pessoas. Então isso ajuda bastante a gente fazer esse trabalho, né, de divulgação, alcançar mais pessoas, né? Então peço aí a vocês a ajuda nesse sentido. Mas voltando aqui para o NeuroTalks, a edição de hoje é muito bacana. A gente vai falar de um tema que, na minha avaliação, interessa todo mundo, mesmo que as pessoas não saibam, que é criatividade, né? Então a ideia é a gente discutir aqui o que é criatividade, de onde ela vem, se tem alguma coisa que a gente pode fazer para aumentar. Poxa, por que o fulano é tão criativo e eu não sou? Por que eu sou mais criativo que o fulano? Será que tem alguma coisa? O que tem de diferente nesses cérebros para a gente encontrar essas diferenças comportamentais, né? E para esse bate-papo, então, eu trouxe uma convidada muito especial, a Daiane Goldberg, que eu deixei no mudo, mas vou tirar aqui, e que é uma especialista do assunto, né? É artista, a gente pode dizer assim, né, Daiane? É uma artista profissional, neurogeneticista, tem mestrado e doutorado em genética lá na Federal do Rio de Janeiro, 3 pós-doutorados, um pós-doutorado na Fiocruz, um pós-doutorado na Brown University, e agora ela é pós-doutora na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mais especificamente no Instituto do Cérebro, que muitos de vocês devem conhecer. Se não conhecem, vão acabar conhecendo, porque é de onde saem muitos trabalhos bacanas, né? E Daiane, então, aqui quero publicamente agradecer a sua presença. Eu estou super empolgado para falar desse tema, é um tema que eu particularmente gosto muito, e estou super animado. Passa a palavra para você, então, se quiser dar aí um históricozinho falar um pouquinho mais sobre você. Fique à vontade, e quando você quiser, só me dá sinalizar que eu vou colocar aqui para a apresentação para a gente começar, beleza? Eita, deixa eu só ajeitar aqui, porque eu estou no Instagram também, né? Então, muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz, é um tema assim que eu vivo, né, como artista,
Então, eu vivo esse tema e tenho conversado sobre ele, né, e levado ele como ajuda para as pessoas, principalmente nesse período de quarentena. Então, isso tem me movido bastante. Então, foi muito bom o seu convite, muito obrigada. Eu acho divulgação científica assim, algo muito importante, principalmente para o nosso país. Né? E no YouTube a gente tem um alcance muito grande, então é super bacana a gente mostrar o que a gente faz dentro da universidade e o quanto isso pode ser aplicado para a vida das pessoas e melhorar a vida das pessoas. Né? Eu acho fantástico. Então, aí, ao longo da minha formação científica, eu sempre fui muito engajada com essas divulgações. E chegando no pós-doc, eu percebi que, cara, já estudei muito, eu tenho que mostrar ao povo o que eu estou fazendo. E aí, uma vez que eu comecei me descobri como artista, usando uma linguagem artística que é o desenho, que eu vou falar um pouco na apresentação, eu agora estou muito engajada realmente em mostrar às pessoas a capacidade criativa que o ser humano tem, não só nas linguagens artísticas, é isso que vai permear aí a minha apresentação. Beleza. Quer que eu coloque aqui a apresentação? Pode colocar? Pode, eu coloco, não? Ou é você? Não, eu que coloco aqui, ó, para ela aparecer. E aí eu vou transmitir ao mesmo tempo aqui no Instagram. Deixa eu ver se eu consigo. Porque tem algumas pessoas que não estão no YouTube, né? Então. Tem isso. Deixar aí a legenda. Vou colocar aqui no Instagram. E aí você que coloca, né? Então. Já coloquei, só você botar a apresentação que ela vai aparecer aí. Isso, beleza. Eu vou me tirar aqui da transmissão, mas se tiver algum problema eu apareço, no mais fica à vontade, tá? Tô aqui te ouvindo. Sim, ao longo da apresentação vai ter esses nominhos, né, passando. Só para o pessoal, quem estiver entrando, se situar, né? Tá bom? Nossa, tá ótimo, obrigada. Boa apresentação. Obrigada. Oi, gente, boa noite. Então, para quem não me conhece, eu sou Daiane Cristina Ferreira Golbert, sou neurocientista, né? Fiz mestrado, doutorado em genética, depois fiz um pós-doutorado em imunogenética, depois outro pós-doutorado em neurociência e genética, e agora estou no meu terceiro pós-doutorado em neurociências aqui no Instituto do Cérebro da UFRN. E aí eu vou falar um pouquinho disso na minha apresentação, e a minha apresentação, ela traz, na verdade, algumas provocações, né, sobre esse tema, que é a criatividade, e o título mesmo já é a provocação, né, qual é o segredo da criatividade. Então, quando a gente fala de criatividade, a gente normalmente pensa, o que vem à mente é essa imagem, né, a imagem de uma lâmpadazinha acendendo, e aí a criatividade é pensamento, é desenho experimental, né, desenho de alguma coisa, e normalmente associada a esse ambiente de criação, né, um ambiente no qual você tem pessoas trabalhando, né, numa pressão, e aqui é importante dizer que a criatividade, ela é reconhecidamente uma faceta do ser humano, né, uma característica própria do ser humano, e ela pode ser aquela criatividade que você é obrigado a criar, obrigado não, mas você precisa criar, você cria, ou você, ela aparece, ela surge, seguindo um fluxo de pensamento normal, e ela surge, né, como algumas ideias que você vai tendo aí, e é um processo criativo mais fluido, certo? Então, nós temos esses dois aspectos da criatividade, que não é só numa mesa de trabalho como essa aqui, tá? Então, sabendo que a criatividade é algo intrínseco do ser humano, ela aparece como algo que desde bebê você tem. Então, eu trago aí essa foto dessa menininha, que sou eu, no carnaval, de 83, aos 3 meses de idade, olha isso. A gente nasce com essa característica criativa. E o meu ambiente de criação, né, minha mãe super criativa, meu pai também, então eles já tinham um ambiente criativo aí me permeando a minha história. Né? Então, não tinha raciocínio, um processo cognitivo aí, mas eu já tinha toda uma criatividade. Olha a roupa, então, todos os anos, mamãe fazia uma roupa de carnaval pra gente, né? Eu e minha irmã, eu tirei a minha irmã aí da imagem, porque eu acho que ela não ia gostar de estar aí nessa foto, né, para todo mundo ver. Então, isso é um ambiente de criação, né, um ambiente de crescimento enriquecido em processo criativo, e eu cresci nesse ambiente, né, com uma mãe muito criativa, com um pai muito criativo, com uma irmã que estava nesse processo também,
E eu cresci, e aí fiz biologia, né, fiz mestrado em genética, fui para um doutorado na Fiocruz, e aí lá na Fiocruz eu trago essa foto muito bacana que aconteceu, que eu tirei lá no Museu da Vida, e com uma figura que é o ícone, né, da criatividade, e ele fala muito sobre a criatividade, que é o Albert Einstein, junto com o Oswaldo Cruz, quando ele visitou lá a Fundação Oswaldo Cruz. Então, eu fiz meu doutorado lá, e aí começa a ter a poda, desde quando a gente começa a crescer e ser adulto, né, a gente começa a ter uma poda da criatividade, certo? Então, eu queria ser cientista, eu era bióloga, eu disse, eu quero ser cientista, e começa uma poda da criatividade, né? Você tem que fazer mestrado, doutorado para ser cientista, você tem que ingressar talvez um pós-doc para ser cientista, e veio os tem que, né, aí fui pro meu pós-doc lá na Brown University, e sempre tentando trazer esse meu aspecto, eu sempre fui muito ativa, dinâmica, né, quem me conhece sabe que eu sou assim, bem acelerada, vamos dizer. Então, lá na Brown, quando cheguei lá, eu fiquei meio assim, porque as pessoas têm um distanciamento físico, né, um distanciamento pessoal, porque eles respeitam o seu momento, a sua chegada, né, o seu momento de adaptação. Daí lá, eu não deixei de ser criativa, né, eu continuei fazendo coisas diferentes no laboratório, trabalhando com genética, e aí eu me vi trabalhando com neurogenética, e eu sempre gostei de olhar para as moléculas, né, de olhar para a genética, os genes, o que eles estão fazendo ali em desordens neurodegenerativas. Em todas as apresentações eu tentava usar figuras muito legais, fluxogramas, é tanto que eu gosto de fazer isso quando eu oriento as pessoas. Usa fluxograma, usa imagem, né, de uma forma que você concretiza o imagético que você está imaginando, né? Então eu fiz esse pós-doc lá, e no meio disso, de estar um pouco isolada das pessoas, né, que as pessoas não, realmente lá nos Estados Unidos, quando você chega, você fica um pouco isolado, eu comecei a desenhar. Então as pessoas, elas tomam muito café e jogavam esse copo fora. E aí a mente da bióloga aqui, né, que pensa em reciclar as coisas, disse, rapaz, eu vou fazer alguma coisa nesses copos. E aí eu peguei e comecei a desenhar nesses copinhos de papel, muito legal, o papel é bem branquinho, né? Aí depois que eu comecei a desenhar, apareceu um concurso, né, chamado White Cup Contest. E eu disse, vou me inscrever, porque eu estou desenhando esses copos todo dia. E aí me inscrevi nesse contest, e foi muito legal, porque todos os dias eu tenho que criar um copo, que é um copo, eu disse, cara, e as coisas iam fluindo, né? E eu comecei a desenhar uns padrões meio circulares. E eu descobri que o que eu estava desenhando eram mandalas, né? Então, eu descobri muitos anos depois, hein? Eu descobri só quando eu voltei para o Brasil, já aqui no Brasil, 2018, 2015, acho que eu resgatei isso, e minha psicóloga, Doriana Setúbal, ela disse, Dani, você sabe o que você está desenhando? Eu falei, não. Aí ela disse, são mandalas. Eu fui estudar mandalas, e eu vi que mandalas são estudadas, né, pela psicologia transpessoal, como uma expressão da psique humana. E o Carl Jung é um grande psiquiatra, né, e psicologista, que trouxe a ideia das mandalas como expressão da psique humana. A Nise da Silveira também usa isso, e eu comecei a desenhar muita mandala, gente, olha que massa. Desenho em parede, faço tatuagem, e lá vai, né. E nessa descoberta, né, agora eu disse, peraí, então eu me apoderei, né, do ser criativo, que já existia em mim, lá naquela criancinha, lá com 3 meses de idade, ou assim que nasce, né, a característica do ser humano. Eu disse, então eu sou neurogeneticista, porque eu não deixo de ter todo um background em ciência, e sou artista. E aí eu trago a primeira provocação para vocês. Será que, para ser criativo, ou a expressão criativa, ela tem que estar relacionada com uma das linguagens artísticas? Então, você tem as 3 linguagens artísticas, né? Artes visuais e audiovisuais, artes musicais e artes cênicas. E será que é assim que eu tenho que ser criativo, usando alguma forma de expressão artística? Então, durante muito tempo, acreditou-se que sim, né? A criatividade era vista como expressão artística. Depois entrou a ciência, sendo entendida aí como uma expressão artística, como uma expressão da criatividade humana e algumas outras coisas. E hoje em dia a gente já sabe que a criatividade permeia vários aspectos da nossa vida. Então, existem vários artigos, vários livros mostrando a importância da criatividade para a vida,
certo? Então, você tem livros mostrando que a criatividade pode enriquecer, mas a criatividade é o ponto de sucesso agora, na pandemia que a gente está vivendo, do Covid-19, a criatividade tem sido super importante. As pessoas estão realmente conseguindo resgatar esse potencial criativo e dando um jeito a esse isolamento social, a essa ausência das pessoas, a esse medo que a gente está sentindo, né? Então, a gente está usando criatividade. Se você joga lá no NCBI, que é o banco de dados mundiais sobre informações de saúde, medicina, você vai ver que se você jogar o nome Creativity, que é criatividade em inglês, vão sair mais de 27 mil artigos científicos sobre criatividade. Então, tem uma literatura grande e uma vontade, né, de entender como é que a gente, é o que a Andrei falou no início, como é que a gente pode ser mais criativo? Por que essa pessoa é mais criativa do que eu? Será que ela tem algo diferente, né? Então, vamos conseguir resgatar isso aqui na gente, nessa palestra, hein, gente? E aí eu trago um conceito de criatividade, certo? É um conceito de um neurocientista, o Roger Bett, que é lá da Harvard University, e ele conceitua de uma forma muito elegante, certo? E é uma forma que as pessoas trazem a criatividade, como sendo tipicamente definida como a habilidade de articular ideias de forma útil. Então, se você pega suas ideias, articula elas, torna essas ideias úteis para alguma coisa que você está vivendo, isso é criatividade. Então, vai muito além de uma expressão artística, né? Se eu estou aqui sentada, por exemplo, e mexo o meu computador para mudar ali minha imagem, e isso fica melhora a iluminação e tal, eu usei uma habilidade minha, né? E isso agora é útil. Eu usei umas ideias aqui de mexer tal, ajeitar a luz, e isso é útil, certo? Então, a criatividade vai além de uma expressão artística, certo? E quando a neurociência começou a estudar, veio muito essa imagem do lado esquerdo do cérebro ser muito relacionado com linguagem, com processamentos lógicos, né, matemática, linguagem, e o lado direito do cérebro, né, que nós temos 2 hemisférios, o lado direito estava mais relacionado com emoção, com criatividade, com coisas mais sutis da vida, né? E aí, gente, isso aqui é porque a neurociência estuda o cérebro, por exemplo, tem alguém que tem um problema na região tal, e aí a gente vê, então essa região está relacionada com fala, né? E aí a gente regionaliza as coisas dentro do cérebro, e por isso essa polaridade. Mas, na verdade, isso é um mito, tá? É um mito que se construiu aí, realmente, alguns processamentos neurais estão mais de um lado ou do outro, mas existe um imbricamento de informações aí entre os 2 hemisférios. E eu trago um exemplo muito legal de um artista chamado Nico, não sei se vocês conhecem, mas esse artista, ele começou a desenhar, e ele faz desenhos assim, autorretratos, desenhos bonitos, né, os desenhos que têm uma essência muito forte, né, ele tem um olhar muito sensível para o ser humano, por exemplo, nessa imagem no qual tem o nome Nico embaixo, você vê que ele está mostrando a escravidão, certo? Esse aqui é um autorretrato dele. E esse rapaz, gente, se a gente olhar o crânio dele, né, por dentro, a gente vai ver que ele não tem o lado direito do cérebro, certo? Então, isso foi um caso que aconteceu lá na Europa, e se transformou num livro, e tem vários artigos mostrando que com um lobo só do nosso cérebro, a gente é capaz de viver, e muito mais do que isso, mostrou que o lado direito não é extremamente necessário para as expressões artísticas e para a criatividade como um todo, certo? Então, existe esse livro, eu acho que é Half a Brain is Enough, metade do cérebro é bastante, ou é suficiente, né, para viver, de 2000. Então, isso assim, bota em terra, né, destrói um pouquinho a ideia das polaridades do cérebro do lado direito e do lado esquerdo, tá? Isso é muito importante. E existe uma sociedade, a Sociedade de Neurociência da Criatividade, que estuda, né, os pensamentos criativos e os métodos de neurociências aplicados a essa criatividade. Então, já de antemão, eu adianto que é muito difícil estudar criatividade, tá? É muito difícil estudar o ser humano, né? Então, é uma característica muito complexa, tá? De se estudar, você vai ver que, sim, a Sociedade de Neurociência, ela estuda a criatividade dentro das linguagens artísticas, principalmente, certo? Então, existem vários eventos, quem quiser entrar lá é muito bacana.
E é muito difícil estudar porque a capacidade criativa do cérebro humano, não destacando, tornando irrelevante a capacidade criativa de outros seres na face da Terra, mas a capacidade criativa do ser humano, ela representa esse alto alcance cognitivo da gente, de 3,8 bilhões de anos de evolução. Charles Darwin, aí, com sua teoria da seleção natural, mostra que características mais adaptativas são selecionadas positivamente, e a criatividade é uma dessas características do ser humano, que está aqui até hoje com a gente, certo? E é um construto complexo e multifacetado. Complexo, porque depende muito da singularidade de cada um, certo? Então, você tem uma coisa que é importante para mim, que é útil para mim, não é útil para o outro, né? E tem uma complexidade de vida, de estrutura, de cultura, de região, tá? Então, é muito complexo e multifacetado. Então, tem várias facetas do ser humano que permeiam aí a criatividade, né? Linguagem, olhar, expressão, alimentação, tudo isso são facetas que estão relacionadas com a criatividade humana. E a criatividade, ela abrange esse construto de sociedade, cultura, um construto psicológico de cada um, e é um construto também cognitivo, então é muito complexo, tá? Eu não estou falando aqui de uma característica como andar, né, que é não tirando a importância do andar, que mexe com muitos músculos, muitos sistemas, mas é um processo mais simples, né? Mexer as pernas e andar, como um bípede. Mas a criatividade, ela é muito mais complexa do que isso, porque ela se aplica a várias situações e ela envolve essa coisa de social, cultural, psicológico, cognitivo e talvez mais coisas, né? E quando a gente fala de cérebros criativos, né, todo mundo pensa, poxa, cérebros criativos são pessoas assim muito uau, muito top, muito diferente. Então a gente pensa numa Malala da vida, né, que ganhou o prêmio Nobel aí por ser fantástica como representante feminina da luta feminista, como o Charles Darwin, que eu acabei de falar, o cara que, né, revolucionou a evolução, a história da evolução, a biologia evolutiva. A gente pensa em nomes como Tom Jobim, incrível com suas músicas fantásticas, que tocam profundamente o ser humano, a Tarsila do Amaral, com suas artes fantásticas, o Steve Jobs, com suas ideias incríveis e brilhantes dentro da empresa Apple, né? Então, a gente pensa em indivíduos assim que nos chamam a atenção por serem criativos. Mas quando eu mostro uma foto dessa, gente, olha só, crianças, uma simplicidade da vida, brincando com a água numa cachoeira, eles resolveram fazer um momento que todos pulavam e jogavam essa água para cima e formavam essa espiral. Isso é um momento de uma expressão criativa muito profunda, muito linda, né, muito expressiva. Essa foto ganhou um prêmio, né, uma foto premiada, e eles não deixam de ser criativos, tão criativos quanto esses nomes famosos que a gente viu aí, né? Então, a criatividade humana, eu trago novamente, eu acho que trago novamente o termo, né, a forma da gente ver criatividade, que seria tipicamente definida como habilidade de articular ideias novas e tornar essas ideias úteis. E aí eu proponho uma nova forma de ver a criatividade humana, como algo, a criatividade como um processo intrínseco da singularidade de cada indivíduo. Então, é algo intrínseco de cada ser. Se você se ver como alguém criativo, e aquele seu potencial criativo, que você resgata lá daquela criancinha, né, que estava toda enfeitadinha lá para o carnaval, e você consegue resgatar essa capacidade criativa que tem naturalmente nas crianças, e usar as suas ideias, e usar as suas memórias de forma útil, você está sendo criativo para você. Né? Você não precisa ser um Charles Darwin da vida, um Tom Jobim, tá? E aí a criatividade é muito interessante eu trazer essa ideia que a criatividade, ela está relacionada com ideias, né? Por isso que toda vida que a gente fala de criatividade tem uma lâmpadazinha acendendo, parece um insight, certo? Então, criatividade está relacionada com ideias. E de onde surgem essas ideias, Dai? Todo mundo pergunta, gente, de onde é que vêm as primeiras ideias? As ideias vêm de memórias, gente. Então, a gente vai lá, mexe no nosso baú de memórias, que está aqui, ó, no córtex cerebral, principalmente, certo? Fica alocada lá. E a gente vai lá, ó, resgata várias delas, articula elas e transforma em ideias.
essas ideias, inicialmente, podem ser ideias comuns. Como, vou voltar no exemplo aqui do computador. Então, eu estou vendo que a luz não está legal, que tem coisa aparecendo ali que eu não quero, eu vou lá e mexo o computador para o lado, usei, né, minha capacidade de, se eu transferir para cá, eu mexo o computador, então mexi com algumas memórias, e isso foi útil, beleza? Simples, né? Uma ideia comum. Só que essas ideias podem passar a ser especiais. Então, se eu estou aqui, vi que eu posso gerar um device, sei lá, um aplicativo, ou então sei lá, um negócio aí de internet que ajude a pessoa a enquadrar melhor, a tirar o fundo, a mexer melhor e não precisar ficar se preocupando em organizar o computador. Isso é uma ideia especial. Eu posso vender, posso ficar, todo mundo vai utilizar, é uma coisa útil para muita gente. Então, é uma ideia especial. Mas o mais importante aqui é você saber que as ideias vêm de memórias, certo? E que esse processo de criação acontece por fases. Como é que ele acontece? Então, tem um passo a passo do processo criativo. Isso é estudado há muito tempo, desde o início do século, tá? Por um cara chamado Graham Wallace. Ele estudou, ele na verdade, deixou no papel, né, escreveu sobre como é que acontece o processo criativo, e ele disse, o processo criativo acontece em 4 partes. Isso já foi reformulado, já foi modificado, né, principalmente com as visões de neurocientistas mais profundas, mas essas 4 partes do processo criativo ainda são citadas até hoje, e isso é clássico, tá? 1926, Art of Thought, que é o livro dele, ele lançou, e traz as 4 fases do processo criativo, que são o quê? Preparação, incubação, iluminação e verificação. Então, primeiro a gente se prepara para criar. Por exemplo, no meu ambiente aqui, eu me preparo, eu pego meu papel, eu pego minhas canetas, né, eu ajeito tudo para desenhar. E aí você passa por um processo de incubação. Ai, menina, qual é a cor? Como é a mandala que eu vou fazer aqui? Será que vai dar certo agora? E vai estudando, procura inspirações, certo? Isso é o processo de incubação. Tem gente que vive nessa incubação, né? Quando você vai escrever a tese, doutorado, por exemplo, você se prepara, claro que você se prepara. 6 meses antes, você vai lá, vou juntar tudo, meus dados, não sei o quê, e incuba. E aí vai ter uma hora que você vai ter aquele momento de iluminação. É o start, sabe? Aquele ahá. Chama até de momento ahá. É iluminação, tá? Então você se ilumina, você diz, é essa cor que eu vou usar aqui. Menino, eu vou usar o azul, porque aquela pessoa gosta de azul, entendeu? Então você dá o start, o ahá. E depois você verifica. Você faz. O processo criativo ele só está completo quando você finaliza com a concretização dos seus pensamentos. Então, você articulou um monte de memórias ali, teve 10, verifique. Esse é o processo e finaliza e é top para o cérebro, para a vida da gente, certo? E aí a neurociência da criatividade vê o processo criativo como algo relacionado com motivação, com inspiração e com a criação. Então, tem coisas que nos motivam a nos preparar, tem coisas que me motivam a desenhar as mandalas, claro, e é muito pessoal, né? O que ele inspira? É algo muito pessoal para cada um, certo? E o mais importante é você finalizar o seu processo, criar, tá? Essa figura aqui é muito legal, é do Escher, ele fez uma mandala usando esses animaizinhos aí, como é o nome disso, gente? Sei lá, lagartos, tudo dele é com lagarto. Achei fantástico. Então, muita coisa inspirava ele, principalmente os lagartos, né? E passou por esses processos de motivação, inspiração e criação. E aí, quando a gente fala de neurociência, a gente está falando de cérebro. Se a gente fala de cérebro, a gente fala de neurônios. Olha os neurônios aí falando, célula básica do sistema nervoso, central do sistema nervoso. E como a criatividade é algo relacionado com o funcionamento cerebral, a criatividade, eu posso dizer que ela é mediada por conexões neurais, né? E por impulsos nervosos, porque é por meio de impulsos nervosos que os neurônios se comunicam. Como é que acontece isso, Dai? Então, eu tenho um neurônio que se comunica com outro neurônio por meio de uma interaçãozinha. E essa interação permite a passagem do impulso nervoso. Nesse local aqui de interação, a gente chama de sinapse nervosa, e é aqui na fenda sináptica, que é um espaço quase inexistente, né?
mas que está ali, que é o contato dos dois neurônios, a gente tem a liberação de neurotransmissores. Então, tem vários neurotransmissores, famosos neurotransmissores, que permitem a passagem da informação elétrica. Então, o impulso elétrico, ele passa de um neurônio para o outro, né, por meio de uma despolarização das membranas, e entre um neurônio e outro, a gente tem uma parte química, a resposta química. Então, é química e físico, certo? E aí a gente pode estudar esses impulsos elétricos. Por quê? Porque nós temos neurônios muito parecidos em regiões diferentes aqui do cérebro, e eles disparam juntos, né? Eles têm um ritmo, vamos dizer assim. E aí o ser humano começou a estudar os ritmos do cérebro, para entender como é que esse cérebro está funcionando frente a vários processos, inclusive o processo criativo. Então, a gente tem ritmo delta, a gente tem o teta, alfa, beta e gama. E o que eles fazem? Quando a gente está em delta, normalmente é quando o nosso cérebro está em delta, né? Normalmente é quando a gente está dormindo profundamente, com a perda da consciência corporal, é o momento do reparo do sono, tá? O teta, presta atenção no teta, gente, o teta é fantástico. O teta é um ritmo muito acelerado, tá? Que está muito relacionado com criatividade e com insight. Insight é aquela ahá, é o momento ahá, certo? Está super relacionado com insight, com os estágios de sonos, alguns estágios de sono, principalmente o sono REM, ele aparece quando a gente entra naquele estágio um pouco mais posterior de quando a gente começa a dormir, e depois, algumas horas depois, a gente entra em REM, que é o sono do movimento rápido dos olhos. Então, ali, no sono REM, aparece teta, certo? E o teta também aparece em meditações profundas. Quando a gente medita, tem teta. Lembre-se, teta está relacionado com insight, né? Então, quando a gente dorme, a gente tem uma reparação do nosso corpo. Foi uma das perguntas que apareceu lá no meu Instagram. A gente tem uma reparação do nosso corpo, e a gente tem uma reparação do sistema nervoso, e a gente tem um remodelamento de memórias. Por isso que é mais fácil a gente ter insights, certo? E tem uma reduzida consciência. Parece paradoxal, né? Por isso que o nome desse sono REM é paradoxal sleep, é sono paradoxal também, né? O alfa é um ritmo que surge quando a gente está fisicamente ou mentalmente relaxado. Então, se você fecha os olhos, você tem alfa no cérebro. Se você abre os olhos, o alfa já some, tá? Ele é bem identificado assim. E o beta é quando você está acordado, consciência alerta, está estimulado, está pensando. O gama também, percepção aumentada, aprendizagem, resolução de problemas. Esses dois aqui também estão relacionados com criatividade, certo? Então, criatividade a gente tem teta, beta e gama, principalmente associadas aí com os processos criativos. Como é que a gente mede isso? Colocando eletrodos na nossa cabeça, certo? Então, existe um exame chamado eletroencefalografia, que a gente coloca eletrodos para captar esses disparos elétricos dos nossos neurônios que estão lá dentro do nosso cérebro. Tá? Então, a gente faz esse capacete e aí liga isso a um computador e vê as ondas cerebrais passando à medida que, sei lá, eu vou desenhando, por exemplo. A gente pode avaliar como é que está meu cérebro, né? As ondas cerebrais quando eu estou desenhando, por exemplo. Né? Se eu estiver paradinho, claro. E outro exame que pode ser feito, né, para avaliar a criatividade, avaliar o funcionamento cerebral, é a ressonância magnética funcional. Então, a pessoa entra numa câmara de ressonância e à medida que vai passando o processo de escutar música, reagir a algum estímulo, essa gravação que é feita dentro da máquina de ressonância magnética é transformada nessa imagem que a gente vê aqui à direita, e a gente vê que tem uma escala de cor, né, do amarelo até o azul. Então, as regiões mais amarelas e vermelhas estão mais ativas, então a gente pode medir a atividade do cérebro. Quais regiões estão mais ativas ou menos ativas frente a determinadas situações, certo? E como é que o pessoal estuda o efeito da arte no cérebro? Então, como é que eu vou pegar uma criatura dessa, que está desenhando mandalas ali, e colocar um EEG? É muito difícil, gente, é muito difícil. A neurociência da criatividade, olhando para as linguagens artísticas, tenta fazer algumas aproximações do que acontece no cérebro, né? Essa daqui é um dos exemplos, eu vou só deixar o link para vocês, não vou passar aqui, mas esse pesquisador estuda como é que a gente reage às músicas, como é que o nosso impulso de ficar melhor, de ser melhor, nos movimenta por meio da música. Então, ele entra na câmara de EEG e tocam duas músicas, Bach e Beethoven, e ele gosta muito de Bach, só que o cérebro dele fica mais ativo quando ele escuta Beethoven. Então, eles estão destrinchando como é que o cérebro responde a esses estímulos musicais, né? Mas a pessoa deitada lá dentro da máquina de EEG.
certo? Por exemplo, se eu estou aqui desenhando, o que acontece com o meu cérebro aí? Então, é muito difícil colocar um EEG aí, é muito difícil fazer isso dentro de uma câmera, uma máquina de fMRI, né? A gente sabe que existem muitas memórias sendo mudadas, né? Memória de percepção, memória de procedimento, estou lá fazendo o procedimento várias vezes, memória emocional, me emociono muito, mas nem vejo, não passa pela cognição não, tá? É super dinâmico, mas a gente sabe que existe uma circuitaria de várias partes do cérebro interagindo aí para mexer nessas memórias e fazer com que eu passe por todo o meu processo criativo. Por exemplo, um desenho de mandalas. Isso pode ser em vários aspectos da sua vida, tá? Cozinhando, cuidando do seu jardim, cuidando dos seus filhos, dando um jeito ali na casa, não sei o quê, tá? Isso tudo é processo criativo, certo? E aí, ó, eu trago esse artigo aqui que é muito legal. Na verdade, eu fiz um apanhado de vários artigos, eu deixo aqui vocês vão ver aí, né, as citações dos artigos, no qual eles ficam medindo a atividade cerebral, né, quando a pessoa está sob efeito musical, efeito verbal ou visoespacial, tá? E aí eles medem e vê que várias regiões do cérebro estão ativas e se conectando, tem o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, a gente tem as bolinhas preenchidas, é o hemisfério esquerdo, as bolinhas abertas é o hemisfério direito, e essas regiões cerebrais se comunicam. A gente tem uma função muito, muito agregada do córtex pré-frontal, quando a gente fala, tá até quente minha cabeça, quando a gente fala de criatividade, então o pré-frontal está super ativo, que é aquela região do cérebro que nos projeta para o futuro, que nos faz imaginar as coisas, né? E aí, gente, eu trago um apanhado de informações que permeia o processo criativo. Memórias, um sistema de recompensa, então na hora que você cria, o seu organismo diz, uau, criei, né? Pode ser uma porcaria, mas você pelo menos sabe agora para onde ir, né? E isso está envolvido, está super envolvido, né, com os neurotransmissores. Quando a gente fala de processo criativo, está muito envolvido os neurotransmissores do prazer, né? Principalmente dopamina e serotonina. Tem uma ligação muito forte com o processo de criatividade. E isso mexe muito, 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 a criatividade mexe muito com a tomada de decisão. Então, tomar decisão de fazer, me preparar. Tomei a decisão de ficar imaginando, incubando, tomei a decisão de verificar, certo? Então, isso aqui nos ajuda muito. A gente tendo consciência de que nós somos criativos, que a gente passa por esse processo, que a gente tem uma biologia, né, do sistema nervoso voltado como potencial para você ser criativo, é muito massa, gente, é muito bacana. E eu deixo vocês com uma mensagem muito legal do Albert Einstein, que falou muito, tem várias frases sobre criatividade. E aí ele diz, numa delas, que criatividade é inteligência, divertir-se, né? Então a gente usa a inteligência, a capacidade do ser humano também, né? E a gente se diverte quando a gente usa a criatividade. Então é algo muito, muito interessante quando você se apropria dessa capacidade criativa que você tem, que todos temos. Nós resgatamos algo muito singular dentro de cada um e conseguimos criar coisas novas. E aqui está o pessoal criativo do laboratório do CIDLab, Siddhartha Ribeiro é o chefe, né? Então, é o pessoal com o qual eu interajo, trabalho, bem bacana, lá no Instituto do Cérebro, todo mundo, né, bem criativo, como vocês podem ver pela foto. E aí eu deixo esse slide de dicas, assim, né? Quando você tem novas experiências, você tem novas memórias. Lembra que as ideias surgem de uma interação de várias memórias que você tem? Então, tenha novas experiências para ter novas memórias, né? Durma bem, porque durante o sono, a gente tem uma reparação, uma reestruturação, um resgate de memórias, certo? Então, é muito importante ter um sono muito bom para a criatividade, né? E sonhar, lembrar dos seus sonhos, fazer um sonhário, escrever, falar sobre ele. Porque na hora que você fala sobre os sonhos, você aumenta o seu repertório de memórias. Ela deixa de ser uma memória noturna para ser uma memória diurna. Agora você está resgatando ela e aí isso começa a fazer parte do seu painel de memórias, certo? Sonhar, massa, tome decisões e execute as decisões que você tomou, certo? Esse tomar decisões está muito relacionado com a última fase do processo criativo, que é verificar. Então, tome decisões. A tomada de decisão tem um retorno muito bom para o nosso organismo, certo? De forma super positiva.
E aí eu trago uma frase muito legal, que eu achei fantástica, que foi apresentada essa semana, essa frase, pela minha psicóloga também, que é do Fritz Perls, o cara que, junto com a mulher dele, a Laura Perls, criou a gestaltoterapia, uma das formas, né, de psicologia. Amigo, não seja um perfeccionista. Perfeccionismo é uma maldição e uma prisão. Quanto mais você treme, mais erra o alvo. Você é perfeito se permitir ser. Amigo, não tenha medo de erros. Erros não são pecados. Erros são formas de fazer algo de maneira diferente, talvez criativamente nova. Então, eu sempre digo isso para as pessoas que estão aprendendo comigo, desenhando mandalas, para as pessoas que estão fazendo curso comigo de criatividade. Use o seu erro, no desenho principalmente, né? Como uma possibilidade de fazer algo diferente. Né? E reconheça, se permita, reconheça as suas capacidades, porque a capacidade criativa de cada um é singular, certo? É muito singular de cada um. E é muito legal você saber que a expressão criativa expande o ser. A expressão criativa torna esse ser existencialmente saudável. Tá? Isso foi a doutora Doriana Setúbal que escreveu e eu achei fantástico. E essa mandala na areia, né, representa essa expansão do ser. E esse ser expandido, né, a expansão da sua psique, o torna existencialmente saudável. Tá? Então, muito obrigada. Esse é meu canal lá do Instagram, meu contato, meu e-mail, para quem quiser me escrever, conversar, trocar ideias e ter sugestões. Se vocês lerem esse QR Code, vocês vão direto para o meu Instagram, tá bom? Muito obrigada, espero que todo mundo se veja agora como seres criativos. Obrigada, Andrei. Aqui de novo, Dai. Eu vou falar aqui por todo mundo que está assistindo, acho que todo mundo vai concordar comigo. Sensacional. Muito Querido, maneiro, assim, muito legal mesmo. Tô, assim, muito contente. Deixa eu tirar o banner aqui, senão ele vai ficar rodando. Eu tô realmente muito contente. Quanto mais eu faço essas edições do Nerd Talks, mais feliz eu fico, porque é uma oportunidade única para mim, inclusive, né, de ter esse tipo de interação. E sua apresentação foi sensacional. Eu fui anotando aqui perguntas e considerações que eu acho que vai ser bacana a gente discutir. Mas, assim, a sua palestra foi ótima, maravilhosa. Amei, assim. Obrigada. Você arrebentou. Eu acho que, pelo que o pessoal está comentando aqui, todo mundo... o povo está comentando, né? Quero saber. Depois, enfim, passa. Pessoal, olha só para lembrar, então, o que eu vou fazer aqui é alternar, eu perguntar e comentar, e olhar aí o que vocês estão comentando e perguntando, e passar aqui para ela, para a gente. Aqui, isso, pode perguntar. E vou tentar aí contemplar todo mundo. Fique à vontade para deixar os comentários, as perguntas, eu vou tentar passar por todos, tá? Mas, Dai, eu tô tendo a dúvida aqui por onde eu começo, porque realmente é muito interessante, é um tema que instiga muito minha criatividade, minha curiosidade, porque tá inserido na sua vida inteira, né? Isso. Na vida da gente, é porque a gente não se percebe. Exato, na vida de um modo geral. E eu tenho pensado muito nisso, inclusive agora que eu comecei a trabalhar na área da educação, óbvio que isso tem a ver, né, dentro do contexto de ensino e aprendizado e tudo mais. Claro. Enfim, já que eu já peguei esse gancho, eu vou escolher qual das perguntas que eu vou começar, depois vou passar a bola para o público. Eu vou na ordem cronológica do que você falou. Então, lá no início, você fez um comentário que eu achei muito interessante, que é a questão da gente podar a nossa capacidade criativa. E isso é um ponto que o Ken Robinson, que para quem conhece as palestras do TED, são palestras maravilhosas no YouTube, com 18 minutos de duração, aquele negócio todo. Fantástico. A palestra mais assistida da história do TED é do Ken Robinson, que a escola mata a criatividade. Então ele fica 18 minutos contando essa historinha de como o sistema educacional mata a criatividade. E não tem como a gente não tocar nesse assunto. Eu queria deixar para você comentar sobre isso. É verdade. Você comentou que sentiu que isso aconteceu com você, né? Como é que você vê isso aí do ponto de vista neurocientífico e, enfim, você achar relevante? Exato. Isso é uma realidade, assim, não sei se dolorosa, mas faz parte da nossa construção, né?
o ambiente que a gente vive, as necessidades que a gente passa na vida, vão realmente podando nossa capacidade criativa. Porque você viu que criatividade é expansão, é fazer coisas sem fronteiras, né? Uhum. Só que não pode, né? Eu tenho que, como eu falei para você, eu tenho que ser professora, né? Para ser professora, eu tenho que passar por isso, isso e isso. E eu não posso fazer um monte de coisa como professora, né? Então, isso poda realmente nossa capacidade. E aí, quanto mais você poda, você vai se perdendo. E você, realmente, os seres humanos não se percebem como seres criativos porque não usam claramente, porque usa todo dia. Mas não tem essa permissão de ser criativo pelo sistema, como na escola, por exemplo. Quem faz diferente, vai ficar com a nota mais baixa, né? Tem que fazer igualzinho está no livro, tem que fazer igualzinho o professor explicou ali, porque é o protocolo, o método científico, por ser um método mais engessado, né? Engessado, ele poda também. Na hipótese, não, a hipótese maravilhosa. Depois você tem que provar, você tem que passar pelas fases do método científico. Você tem que, né? Mas, claro, você vai dando um jeito à medida que vai passando, mas você se sente aprisionado. Esse aprisionamento faz com que nossa mente não perceba que está expandindo. E essa falta de autopercepção nos deixa sem ter uma vivência, né, do que é o prazer de viver. A criatividade dá prazer, realmente. Dá muito prazer. Tanto que quando a gente está triste ou ansioso, nosso potencial criativo vai lá para baixo. A criatividade é bloqueada pela ansiedade. A criatividade é bloqueada pelo medo. A criatividade é bloqueada pela tristeza. Interessante, mas você acha que o sistema, da forma como ele é estruturado, o sistema educacional, ele afeta a geração de novas informações pelo cérebro? Assim, a geração de novas ideias, digamos. Você acha que afeta isso? Ou o cérebro da pessoa gera, mas você não leva em consideração essa ideia, você poda ela, você ignora? A capacidade criativa sempre está lá, né? Só que como não tem o ambiente ideal para acontecer, é podado. A capacidade está lá, mas não tem campo para se expressar. Interessante. Então, se as escolas pensassem, que cada indivíduo tem a sua singularidade. Tem algumas escolas que têm essa abordagem, né? Aqui em Natal tem uma bem bacana. Que é considerar as capacidades criativas que o indivíduo tenha 1 ano de idade, 2 anos de idade, 3 anos de idade, e permitir que aquelas, né, suficientes ferramentas para aquela linguagem ser trabalhada, né, para aquele momento dele. Então, tem algumas escolas que sim trabalham, mas, no geral, é um método muito, realmente, engessado. Muito engessado, e para a pessoa ser a pessoa criativa, a pessoa fica conhecida como a pessoa, eu era sempre assim, viu, todo mundo olhava e dizia, ixi, Daiana, doidinha, né, a doidinha, aquela que pensa um monte de coisa doida aí, não sei o quê. Não, gente, é ser autêntico, é ter sua criatividade expressa, entendeu? Inclusive as pessoas falam isso, é impressionante. Eu digo, gente, quem tá sofrendo é você, viu, porque é maravilhoso. Legal, perfeito. Eu tô assim, me mordendo, vou confessar para vocês, pessoal, eu tô louco para fazer um monte de pergunta, mas eu vou passar a bola para vocês. Mas antes disso, eu tô aqui, liguei um lembrete aqui na minha cabeça. Quem estiver assistindo aí, por favor, curte o vídeo, comenta, compartilha. Não é porque isso realmente faz diferença para o algoritmo do YouTube, para ele entender. Instagram é igual. Curtindo. Me explicaram isso esses dias e sugeriram que eu fizesse isso. Mas vamos lá, vou passar por uma pergunta aqui que certamente todo mundo está se fazendo, do Tadeu, que o Tadeu está sempre presente aí. Valeu, Tadeu, vou projetar ela aqui. Vou ler, né, para quem estiver só ouvindo o áudio. Existe algum exercício, treinamento ou atividade que ajuda a aumentar, entre aspas, a criatividade? Essa é boa, hein? Eita, porque era o segredo da criatividade, né? A gente já sabe que o segredo da criatividade está dentro de cada um, certo? O segredo da criatividade é você se ver como alguém que tem esse potencial. E para você estimular esse potencial, uma das dicas muito boas e que as pessoas, né, os neurocientistas, psicólogos, psiquiatras trazem, estimulam,
é você lançar mão das linguagens artísticas. Porque a arte realmente transcende. Né? A arte transcende. Já não tem explicação. A arte por si só, criativa. É tanto que a neurociência da criatividade estuda a criatividade por meio das linguagens artísticas. Então, use linguagens artísticas na sua vida. Tente cantar, aprenda coisas novas. Aprender coisas novas relacionadas com arte. Não só com arte, tá? Você pode aprender várias coisas novas trabalhando em criatividade. Só que quando você trabalha as linguagens artísticas, então, visual e audiovisual, musical e artes cênicas, são as 3 linguagens principais da arte, você se permite fazer novas conexões, chamar novas memórias aí do seu cérebro, né? Criar novas ideias, e de repente uma ideia útil para outras coisas da sua vida que não tinha nada a ver, mas agora você consegue resgatar essa informação, porque foi facilitado por meio da linguagem artística. Que legal. É a minha dica, né? Sim, e de legal. Vários artigos e coisas que eu leio, porque eu estudo assim direto, eu acho fantástico. Mas alguma linguagem artística em específico você saberia apontar? Ou... Enfim, talvez você tenha lido alguma coisa, algum tipo de... Não, porque é o seguinte, quando você vai buscar as linguagens artísticas, você tem que se identificar, você lembra da singularidade, né, que eu falei de cada um. Então, eu, por exemplo, adoro cantar, mas eu sei que eu sou péssima. Mas eu gosto, né? Então eu vou lá e canto. Todo mundo vai embora correndo, né? Mas você tem que se identificar, sabe? Você precisa resgatar. Lembra do slide que eu mostrei? Inspiração, motivação e criação, né? Então, você tem que se inspirar nisso, para poder mexer seus neurotransmissores, mexer processamentos mentais aqui, que lhe motivam e que lhe levam à criação. Então, é muito do indivíduo. Para você saber, você tem que se propor a. Então, legal. Abra-se e faça. Legal, a motivação é muito importante. O Rafael Bender, que estava na edição passada, comentou isso, de como que a música pode ser interessante no desenvolvimento dos circuitos relacionados à linguagem. Eu perguntei para ele qual que era a diferença de você incluir música ou outras línguas na escola, por exemplo. Ele falou justamente isso, que música tem um potencial muito maior motivacional de estimular a motivação. Então, enfim, tem isso é importante, a gente não pode esquecer do aspecto motivacional, né? Exatamente. Mas vou aproveitar esse gancho e vou para mais uma pergunta minha, que eu estou animado aqui. Porque assim, veja bem, como eu entendo a criatividade, vou colocar de uma maneira bem simples para o pessoal acompanhar. É nada mais, me corrija se eu estiver errado, tá? Na forma que eu colocar aqui, que o seu cérebro criando informações novas a partir de informações que ele já tem, que seria a memória. Certo? Então, a gente tem um processo... Pro adulto. Oi? Pro adulto, porque na criança a criatividade é uma coisa mais espontânea. Não, mas tudo bem, ainda que seja um processo espontâneo, como você colocou, a criatividade depende da memória. Então, eu imagino assim, fazendo uma analogia com pecinhas de Lego, quanto mais pecinhas eu tiver, quanto mais tipos de pecinhas eu tiver, maior vai ser o número de possibilidades que eu vou poder criar ali. Isso, o cérebro tem mais... É como se ele tivesse mais pecinhas para ele criar coisas novas. Perfeito. E aí, pegando isso e esse gancho do que a gente pode fazer para aumentar a criatividade, eu queria fazer uma reflexão aqui em relação a livros, mas livros de ficção. Porque eu, particularmente, as pessoas se surpreendem um pouco, eu adoro ler livro de fantasia e ficção, assim, coisas fantasiosas. Eu gosto muito de ler, eu leio muito o dia inteiro, sobre ciência e tudo mais, mas quando eu quero ler por lazer, eu quero ler, tipo, Harry Potter, quero ler a saga do Asimov. É massa. Não, acabei de ler um de super... Se eu contar, as pessoas vão rir. Um de super-herói, eu viajo, assim. E eu sinto que isso é benéfico para mim. Eu gosto muito do componente criativo, tento me estimular. E acho que livros, por exemplo, né, de ficção ajudam nesse sentido, porque eu imagino que isso é como se fosse uma forma de eu experimentar coisas que eu não vou experimentar, lógico, não tem como, eu não sou um bruxo igual o Harry Potter, né? É uma forma de eu experimentar vivências que eu não queria experimentar, e isso enriquece minha memória. Com certeza. Estou supondo, eu queria que você comentasse sobre isso. É isso mesmo. E livro de ficção pode ajudar na criatividade? Pode e ajuda mesmo. Então, como você falou aí, a criatividade é essa nossa capacidade de articular ideias e tornar essas ideias úteis. E as ideias vêm de onde? De memórias.
né? Falando de adulto, de seres humanos, adultos. E se você lê um livro de ficção científica, você vai ter tanta informação nova, né, diferente, que isso realmente vai aumentar o seu arcabouço de memórias. Vai aumentar suas possibilidades. Você não vai viver aqui na realidade, at all. Não mesmo, Pena, né? Mas aquilo é possível sair da mente, de uma mente humana que criou aquele livro, né? E lhe deu possibilidade de imaginar, de viver isso em sonhos, por exemplo. Né? Você vai mexer com as suas memórias lá no sonho. E aí você se vê voando, fazendo mágica, não sei o quê. De manhã, se você contar o seu sonho, amiga, aí é que seu painel de memória vai aumentar mesmo. É fantástico. Então, realmente, tudo que você fizer, que tiver de experiência de vida a mais, se permitir, ser uma pessoa mais permissiva, conhecer coisas novas, isso aumenta o seu painel de memórias. E livros de ficção científica são fantásticos, porque são coisas muito diferentes, muito fora do cotidiano, né? Do que a gente espera, que a gente vive. Que bacana. Eu fico me sentindo agora mais estou me sentindo mal de ler um Harry Potter da vida. Não se sinta mal, não. Massa, se lhe faz bem é o importante. Pessoal, tá me surgindo mais perguntas, mas eu vou ser honesto e vou passar a bola para vocês aqui. Uma pergunta aqui da Pamela, vou projetar aqui, se vocês não se importarem. Existe diferença entre as fases da criatividade, no sentido de quem em certa fase é melhor estímulo excitatório ou inibitório? Eu não sei se eu entendi. Também não, mas no sentido acho de que em certa fase é melhor estímulo excitatório. Eu não sei se eu entendi, Pamela, desculpa. Eu acho que ela está falando daquelas 4 fases e talvez tenha mais estímulos excitatório e inibitório em determinadas fases. Talvez. Não sei se é isso, né? Então, as fases, lembra, foram classicamente conceituadas lá em 1920 alguma coisa, né? Hoje em dia a gente já vê que tem talvez uma 5ª fase, talvez permeando tem umas subfases, e dentro de cada uma delas você tem os processamentos neurais próprios de cada uma delas, né? Quando a gente está se preparando, a gente tem um feedback diferente de quando a gente está iluminado, né? Então a gente tem os sistemas diferentes, né, associados ali com cada etapa. Não sei lhe responder especificamente para qual é cada evento cerebral que acontece cada um, até porque acho que nem tem isso. Muito complexo, né? É complexo demais. E o povo pena para entender isso no cérebro, né? Você... mas... Não, eu ia emendar outra pergunta, pode ir, se você quiser concluir. Não, tá, é isso. Eu acho que em cada momento tem, né, tem coisas especiais, né, ou específicas de cada momento aí acontecendo. O importante é vocês saber que existem as 4 fases e que, passando por elas de forma mais cognitiva, você vai ser mais produtivo, né? Legal, muito bacana. Uma dica muito bacana, né? Reconhecer. Você comentou do sonho, Daiane. Como é que você coloca o papel do sonho nesse processo? Sono e sonho, né? Quanto que ele contribui, o quanto que ele é importante para a gente tem uma linha muito legal no laboratório, né? Que é a linha de sonhos, Siddhartha, Natália. Ele tem até um livro, o Oráculo da Noite. Eu tô lendo. Sobre o oráculo do sonho. Massa, né? Então, os sonhos... Só a comunidade científica não acredita nos sonhos, porque o resto do universo inteiro acredita nos sonhos, nessa capacidade de oráculo, porque os sonhos são moldados em memórias, são fragmentos de memórias, né? Isso de uma forma muito simplista, falando, certo? São fragmentos de memórias que se associam ali. É como se fosse um processo criativo acontecendo, né? O início do processo criativo. Então, a gente tem fragmentos de memórias se articulando e dando novas ideias. Então, pode ser que realmente você tenha insights durante o sono. Mas quantas vezes eu não acordei e disse, menino, resolvi meu experimento do doutorado. Tem que botar isso aqui, a concentração é essa. Cara, várias vezes. E eu me permito, viu? Eu acordo, ligo a luz, vou lá e escrevo, porque as ideias surgem mesmo, sabe? Então, é um momento que a gente não está com a cognição do período de vigília, né? A gente está com outros processos cognitivos acontecendo, principalmente esse embaralhamento de memórias e essa limpeza do cérebro, a desintoxicação do cérebro durante o sono. Então, é algo muito restaurador, muito positivo para o cérebro e para o processo criativo.
Então, quer ser mais criativo? Durma bem, meu filho. Pelo amor de Deus. Porque o Siddhartha, ele comenta, eu lembro de ler trabalhos sobre isso, teve uns seminários no meu laboratório que um aluno apresentou uma revisão que fala sobre pensamentos espontâneos, como que os pensamentos surgem espontaneamente, e basicamente a ideia de que, dependendo do contexto, você restringe mais ou menos esses pensamentos. Eles podem, por exemplo, se eu estou com fome, então o seu pensamento está mais voltado para a comida. Surgirem relacionados à comida, né? Por isso que a gente fica falando de comida. Mas aí o legal é que quando a gente está dormindo, a restrição fica muito aberta, muito pequena, né? Então, o seu cérebro, até por conta da atividade lá do hipocampo, que é uma região relacionada à memória. Você chegam as memórias, né? Eles chegam no hipocampo, depois do hipocampo. Né? O Siddhartha fala bastante isso no livro dele. Que associa ideias que... Aleatória, né? Parece aleatório, na verdade não é. Não é aleatório. E aí, nesse sentido, você tem, então você dorme, seu cérebro vai fazer associações incomuns. Na hora que você acorda, você anotar os seus sonhos pode ser uma estratégia interessante, né? Maravilhoso. Porque como eu comentei na palestra, né? Quando você ou anota ou fala, tá? Você pode reportar, fazer uma reportagem do sonho. Tem gente que grava, eu só falo, né? Porque eu tenho preguiça lá de levantar e anotar. Quando eu vou anotar, eu já vou esquecendo. Então, você tem que fazer de um jeito que você lembre, né? E isso faz com que as memórias diurnas, que só estavam presentes quando você estava dormindo, elas passam a fazer parte do seu repertório de memórias diurnas. Legal. Então, agora você tem o dobro de informações. Você passa, sei lá, 8 horas dormindo, você vai ter... informações já só à noite. E à medida que você faz isso, né, os primeiros dias você vai dizer, putz, não lembrei de nada. Não, porque todo mundo sonha, é porque a gente não lembra, tá? Todo mundo sonha. A gente só não lembra que sonhou. Às vezes você sonha colorido, às vezes você sonha preto e branco. E aí, à medida que você for fazendo esse treino de lembrar do sonho, você vai ver que um sonho liga a outro, que liga a outro, daqui a pouco eu passo um tempão, gente, falando, não sei o que, até durmo de novo, e sonho de novo. É muito legal, porque aí você vivencia isso. Sim. E você tem novas memórias de uma experiência que não foi cognitivamente programada por você. Olha que fantástico. Legal. É praticamente ler um livro de ficção científica. De fantasia. Legal, então tá aí mais uma estratégia. Mais uma estratégia. É sonhódromo que fala, né? Sonhário. Sonhário. É um diário dos sonhos. Agora, na pandemia, tem muita gente fazendo. A minha colega, a minha amiga Natália Mota, que eu acho que vai estar aqui um dia, não sei, ela está falando muito sobre a modificação dos sonhos na pandemia. Então, realmente, né, as pessoas estão mais em casa, estão tendo outras vivências, outras experiências de vida, os sonhos estão se modificando muito. É importante a gente prestar atenção nesse sonho, mas não se prender, né? Claro, tem gente que diz, eu vou fazer aquilo que eu sonhei. Não é bem por aí, calma. Né? Vamos agregar essas informações no nosso painel de memórias e sermos criativos. Legal, perfeito. Nossa, que maravilhosa essa conversa. Não sei o que você está achando, mas eu tô amando. Eu vou ter uma pergunta muito bacana. Da minha aluna de iniciação científica, Daiane, a Luísa. Oba! E ela fez uma pergunta bem bacana. Eita! E o que acontece durante os bloqueios criativos? Como lidar com eles? Acontece bastante. Excelente pergunta, hein, Luísa? Então, o bloqueio criativo... Eu fiz até uma live. Fiz uma live com uma amiga minha sobre bloqueio criativo. É mesmo? E que é Bruna Landeira. Ela trabalha muito com auxiliar os alunos de iniciação científica, de doutorado, de mestrado, a passar pelo processo de escrever tese, de pensar como, né, o que resolver ali daquele experimento. Da tese. Cara, coitados, né? Sério, acontece mesmo. Gente, o bloqueio criativo é algo assim, natural que acontece. Às vezes, por ser algo muito importante que você está fazendo, aí fica muito evidente, caraca, tô bloqueado. Mas, tipo, acontece, sabe, durante o período de incubação, o povo acha que é bloqueio. Não é bloqueio, é o período de incubação. Uma hora vai ter um insight. Não tive um insight. Pergunte a alguém uma ideia. Porque às vezes não precisa sair naturalmente de você. Então, bloqueio criativo acontece, você fica, na verdade, menos propício a acessar as memórias. Certo? Interessante. Use estratégias. Chama alguém para lhe ajudar. Vá atrás de alguém, converse. Olhe coisas que lhe inspiram. Certo? Não precisa
necessariamente sair de você, sabe? Se veja como alguém que estou em bloqueio criativo. Isso não é um grande problema. Calma. Você tem várias soluções para isso. Agora, claro, se você tem prazo, se você tem gente lhe estressando, se você tem menino chorando em casa, aí isso se exacerba, né? E o bloqueio realmente passa a ser um bloqueio de vida, né? E aí passa a ser doloroso, passa a trazer muito estresse. E aí, aumento de estresse diminui a criatividade, diminui nossas capacidades de acessar memórias, prejudica o nosso sono, sabe? É uma bola de neve. Então, reconhece o bloqueio criativo e começa a botar num papel mesmo, sabe? Coloca ali, não sei em que fase eu estou, o que eu estou fazendo, por que eu estou bloqueado. Não precisa ficar se perguntando o tempo todo, não. Leve para psicólogo, leve para amigos, vá no YouTube, fica olhando ideias, sabe? Veja algo que lhe motive melhor do que aquela ideia que você tinha antes. Então, é lançar a mão de estratégias aí que vão lhe ajudar a sair desse momento. Existe. E existe o tempo todo, viu? Existe o tempo todo. A fase da incubação seria o aspecto consciente do cérebro, digamos assim, imagina lá o pré-frontal, trabalhando uma ideia que surgiu, assim, seria mais ou menos assim? Porque você primeiro se prepara, né? Então, vou usar como exemplo o que eu faço aqui, que é o desenho. Então, eu vou lá, pego as canetas que eu gosto mais, né? Pego o papel que eu gosto mais, as cores, não sei o quê. E aí, não sei o que eu vou criar. Eu sei que vão ser mandala, mas não sei como é que vai ser, qual é o padrão, não sei o quê. E aí, só isso de não saber o que eu vou criar, de ter esse período, já é a incubação, tá? Mas é um período que eu vou juntando. Você sabe que está nesse período, né? Porque você sente, você não está produzindo, você não está, né? Você pesquisa. No período de incubação, você vai e pesquisa. Não vou olhar aqui, alguma coisa que me estimula, não sei o quê, né? Fico olhando. E ter coisas que lhe estimulem, né? Que lhe inspirem é importante. Tá? Ter sempre algo que lhe inspire. Sabe quando você está escrevendo, que você bota assim um fluxograma da sua tese aqui, isso inspira você, né? Aí você traz essas coisas que lhe inspiram e vai passando por esse período. Nesse período você pode achar que está bloqueado, você pode pedir ajuda, né? E aí você passa pelo... É isso. Ahá! Eu adoro isso, momento ahá. Aí você passa pela iluminação. E realmente você ilumina mesmo. É impressionante. Só que as pessoas passam por isso sem saber, sem perceber, sem dar a devida importância, sem se dar conta, né? Então, o pré-frontal, ele tá muito... meu pré-frontal tá explodindo. O pré-frontal, ele está muito alocado para esses primeiros momentos, inclusive o do insight, né, da iluminação. Legal. Curioso. Pessoal, para a gente não se estender muito, eu vou colocar mais um ponto aqui e vou pegar mais uma pergunta aí de vocês, mas de qualquer forma... depois... Eu tenho a noite toda, viu? Se quiser mais tempo aí... Adoro. Não, só porque para manter um padrão de não ter as transmissões muito longas, né? Mas de qualquer forma, aliás, queria te falar uma coisa, Daiane. Você já está mais do que convidada para vir de novo no Neurotalks falar de qualquer outro assunto, porque realmente foi maravilhoso, assim. Esse ano ainda. Obrigada. Disponível em setembro, outubro, a gente marca, escolhe aí um outro tema e vai ser certeza. Ixi, tema não vai faltar. Só para não se estender muito, né? Porque senão as transmissões ficam muito longas. Você comentou, eu geralmente, eu percebo, falar uma experiência que está dentro disso que você estava falando, eu geralmente tenho muitas ideias em momentos aleatórios, assim, né? Eu, sei lá, estou fazendo alguma coisa, aí de repente aquilo que eu estou fazendo me faz ter um insight numa outra parada lá, e meus alunos até sabem, do nada eu entro no grupo e falo, gente, tive uma ideia aqui de fazer não sei o que, vai ser muito legal. Às vezes já ficar enlouquecidos. E muitas vezes eu tenho insights quando eu tô, e aí eu vou puxar um pouquinho sardinha pro que eu venho estudando, quando eu tô viajando na maionese, né? Quando eu tô desconectado daquilo que tá acontecendo, eu tô viajando e eu não sei, é como se eu mergulhasse num laboratório pessoal em que eu posso experimentar associações, né? Meditando, Você faz meditação? Não. Quer dizer, fiz um pouquinho com a Geise. Com a Geise, né? Fiz mais.
Mas eu viajo muito, né? Assim, eu me distraio Cheio muito. de teta, porque eu estava imaginando você cheio de teta aí, mas para ter teta você tem que estar em ré, ou correndo, ou Não meditando, né? sei, não sei. Talvez eu nem sei, talvez eu medite e nem sei, né? Mas eu É um desvinculado da consciência, é um outro nível de consciência, né? É um outro assim, nível de eu consciência. mergulho no meu mundo. Quem me conhece sabe, assim, eu e meu mundo. É 8 horas dormindo, E 8 8 horas horas no meu no seu mundo mundo. e 8 horas, talvez, nesse mundo aqui. Mas, Uhum. enfim, maravilhosa essa conversa. Eu tô amando. Se deixasse, Massa. por Deus, se deixasse, eu ficava aqui mais 5 horas. Eu vou pegar aqui uma última pergunta. Deixa eu achar aqui. Alguém fez uma pergunta bacana aqui. Foi a Lu, se eu não me engano. Interessante. Vou colocar aqui, tá, Lu? Uhum. Que tem acompanhado também bastante. Eu sou Hum, Asperger, como estimular o cérebro autista a colocar o mundo interno, criativo, para fora de uma forma produtiva. Me perco muito e sou pouco organizada. pronto. Esse autorreconhecimento já é fantástico. Esse autorreconhecimento de saber que se perde muito e é desorganizada já é o primeiro passo. Né? O que eu trouxe aqui foi algo muito se reconheça. Né? Você se reconhece como alguém que está com esse problema, ou que tem esse problema pontual. Né? Eu trabalhei com autistas no sentido de trazer o desenho de mandalas para eles terem foco. Que Né? legal, Porque as mandalas são esses desenhos circulares. Deixa eu pegar um aqui. São que esses legal. desenhos circulares. Dá para ver? Não, tá ruim. Não, tá branco. Esse. São desenhos circulares concêntricos que têm um centro comum, né? São círculos que têm um centro comum. Então, eu uso, usou né, essa estratégia de desenho de mandalas para eles focarem no seu centro de expressão da psique humana, para concentrar, organizar o seu caos interior, harmonizar suas ideias. Então, mandalas são ferramentas muito boas. E, mais uma vez, arte-terapia, por exemplo. Eu não sou arte-terapeuta, né? Mas é interessante você usar isso como uma forma de organizar o seu caos interno. As mandalas, mas foi uma coisa que eu fiz pontualmente com um grupo de autistas, foi muito bom. Né? Então, mas se você tem essa percepção, já é fantástico. Então, você já vai lançar a mão de, vou procurar, sei lá, um psicólogo, porque, de repente, é algo que está aí permeando o seu dia a dia, né? Algum evento, alguma coisa que ficou mal resolvida, vamos dizer assim, né? Então, a dica é, se percebe, top. Agora eu vou procurar o que fazer. Um to-do list é muito legal. Vou fazer uma lista do que eu vou fazer de manhã. 1 hora da manhã eu vou fazer 1 hora, né? Vou dedicar 1 hora para fazer isso, outra hora para fazer isso. Transformar grandes coisas que você precisa fazer em pequenas coisas. Então, eu tenho que escrever meu primeiro capítulo. Vou começar como? Pelo primeiro parágrafo, né? Então, divida grandes tarefas em pequenas tarefas. E sempre que você terminar a tarefa, coloca lá, ok, finalizada. Como é que ela está relacionada com a outra. Então, tem algumas estratégias, assim, para lhe ajudar a organizar o seu caos interno, né? Eu acho que é por aí. Legal, perfeito. Nossa, Se quiser, pode vir conversar comigo um pouco mais, tá? Lá no pessoal, Instagram. eu sei que tá maravilhoso, mas eu acho que eu vou encerrar, que a gente já tá aqui em mais de 1 hora e 13 Sim. minutos. Mas, de qualquer forma, eu deixo aberto quem quiser entrar em contato com a Daiane, o contato dela Pode está aí entrar. vou deixar aí na descrição. O que é mais que você queira deixar, eu posso pôr na descrição, tá, Dai? Só me falar. Tá. O pessoal fala muito comigo pelo Instagram, pode falar lá pelo Instagram, tá? Por e-mail, WhatsApp, tem um Instagram, Linktree lá, você pode ir direto no Linktree, vai direto pro meu WhatsApp, pode falar comigo, eu adoro falar. Muito legal, foi um prazer realmente enorme, e o pessoal que me conhece já sabe, foi um prazer incomensurável ter sua participação aqui. Queria só lembrar o pessoal, mais uma vez, que os meus especialistas falaram para vocês curtirem bastante, comentarem e compartilharem, para o YouTube entender que é um conteúdo interessante para as pessoas, né? Dai, realmente, obrigado pela sua participação. Eu vou reforçar aqui em nome de todo mundo que está assistindo. Já deixo você reconvidada para vir de novo participar de mais uma edição. Vai ser um prazer, vai ser um prazer. Maravilhoso. Se quiser, a gente pode fazer uma continuação disso. Isso. Enfim, ou de outros temas, se a gente quiser falar mais especificamente de sonho ou memória, alguma coisa que você trabalhou bastante, né? Pode falar sobre estimulação.
Sim, claro. Assim, só aparece... Inconsciente. E pro pessoal fica a dica aí. Então, ó, expressões artísticas vão te ajudar. Vê se eu não vou esquecer nada. Dormir bem e anotar seus sonhos vão te ajudar. Ler Muito. de fixação, ó. Livro de De fantasia. ficção. Pode te ajudar. É porque você é fixado nisso, hein, Andrei? Acho que sim. E se desprender de o máximo possível das amarras da sociedade que ela impõe, né? Isso, E muito isso. obrigado. Se quiser colocar as últimas palavras, deixar a palavra para você Ah, e pra gente se despedir do pessoal aí. obrigada, eu fico muito feliz de poder trazer esse tema aqui, que eu vivencio, né, com muita propriedade, na verdade. Eu não sou especialista em neurociência da criatividade, mas eu vivencio muito isso, né? E eu tenho realmente lido muito sobre, discutido muito, então é, assim, um prazer imenso, 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 imenso poder trazer um pouquinho dessa vivência, e principalmente agora na pandemia, né, que a gente precisa realmente lançar a mão dessas capacidades do ser humano. Então, se ver como seres criativos, fazer essas dicasinhas e se auto-reconhecer, tá? Principalmente. Saiba o que você gosta de fazer, o que você tem habilidade, quais são as memórias principais, o que você consegue lançar a mão aí de forma prazerosa, motivacional, se inspira e cria. Né? Muito obrigada mesmo. Vou ficar Perfeito. muito feliz de voltar aqui. Falou e disse. Então é isso, pessoal. Eu prometo que eu vou fazer uma campanha forte para trazer ela de novo aqui. Mas foi um prazer incomensurável e a gente se vê semana que vem. Vamos ter um outro professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte que a gente vai falar de sono e ciclo circadiano, enfim. Fiquem ligados aí que já logo mais eu vou postar mais detalhes, né? No mais, a gente se vê então nas próximas edições. Obrigada, gente. Gratidão. Tchau, tchau. Beijos e abraços. Tchau, tchau. Tchau.